Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje, plenário confirma a liberação total do mercado aéreo brasileiro para empresas estrangeiras. E um acordo permitiu a votação em 2 turnos no mesmo dia de uma proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório o pagamento de emendas orçamentárias feitas pelas bancadas estaduais. Ao vivo do Salão Verde, Carolina Nogueira. A PEC do orçamento impositivo transfere do governo para o Congresso o poder de decidir para onde vai boa parte do orçamento da União. A votação contou com encaminhamento favorável mesmo da liderança do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não comparece à Comissão de Constituição e Justiça para debater a reforma da Previdência, aumentando o impasse em torno do tema. Uma nova audiência foi acordada para quarta-feira que vem, mas hoje, pelo menos 3 outros ministros devem comparecer a audiências públicas. Do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pchitic. Ministro da Educação, ministro de Relações Exteriores e ministro de Minas e Energia vêm para audiências públicas nas comissões temáticas. Além disso, o ministro da Saúde e a ministra da Mulher são esperados em lançamento de frente parlamentar. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se reuniu com um grupo de trabalho que vai analisar o pacote do ministro Sérgio Moro e as propostas que já tramitam na casa sobre segurança. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Nesse momento, aqui em Brasília, 8 horas e 51 minutos. O Câmara hoje já está no ar. O plenário da Câmara concluiu nesta terça-feira a votação da proposta que libera estrangeiros para serem donos de até 100% das companhias aéreas brasileiras. Os deputados também aprovaram em primeiro e segundo turnos, no mesmo dia, a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União, as emendas de bancada. Foi uma votação rápida, com 448 votos a favor da proposta. O plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a aplicar recursos do orçamento da União destinados a projetos considerados prioritários pelas bancadas estaduais. Pelo texto, esses recursos não podem ser maiores do que 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. A receita corrente líquida é a soma do que é arrecadado pelo governo federal mais transferências recebidas, deduzidas as transferências obrigatórias feitas pela União para estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, já é impositivo o total das emendas individuais dos parlamentares, sendo que metade do valor deve ser aplicado em saúde. Foi uma votação rápida que recebeu o apoio da maioria dos deputados. Para ser aprovada, eram necessários 308 votos, mas recebeu no primeiro turno 448 votos a favor e apenas 3 contrários. Temos hoje no Brasil mais de 200 bilhões de obras paradas, inacabadas, sem planejamento. Com esse orçamento impositivo, vai fazer com que essa casa possa fiscalizar que todo o orçamento ele possa ser verdadeiramente aplicado no dinheiro do povo. Realmente é uma pauta que, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se, sim, de uma relação harmônica entre os poderes. É imprescindível que o governo perceba que o seu líder tem a responsabilidade de conduzir, de inspirar, de mobilizar, de organizar a sua base, ora inexistente. Quando ele nega e criminaliza a articulação política, ele esquece que é papel de todos nós chegar no Ministério da Infraestrutura e brigar por recursos para renovar e melhorar as BRs dos nossos estados, ir no Ministério do Desenvolvimento Regional e cobrar que seja concluída a transposição do São Francisco. É difícil, dá trabalho fazer articulação política, não porque é ilegal, não porque tem nada de errado, mas porque demanda diálogo, demanda ouvir,
demanda conhecer a cada um dos deputados e as suas realidades, a quem eles representam. Nós que defendemos um legislativo independente, nós que defendemos a harmonia entre os poderes, nada mais coerente do que defender que o Poder Executivo não tenha mais na mão uma moeda de troca para comprar ou vender parlamentares. Agora o próprio Congresso Nacional poderá determinar nas suas respectivas bancadas como o orçamento vai ser distribuído, como acontece em diversos países desenvolvidos pelo mundo. Essa não é uma derrota ao governo, esse não é um ataque ao governo. A proposta segue agora para a análise do Senado. Os deputados também concluíram a votação da proposta que libera estrangeiros para serem donos de 100% de companhias aéreas brasileiras. O texto principal do projeto, que traz várias mudanças para o setor de turismo, foi votado na semana passada. Mas os deputados ainda precisavam analisar alguns pedidos de mudanças no texto feitos pelos partidos. O mais polêmico deles restabelecia um limite para a participação acionária de estrangeiros nessas companhias. Se abre o capital sem contrapartida, sem assegurar-se nem os empregos dos aeroviários ou dos aeroportuários. Não se assegura absolutamente nada. Por isso não dá para aceitar essa proposição. Não dá para aceitar em nome do Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo mais inacessível à participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas. A ANAC continuará regulando o setor, exigirá o cumprimento dos padrões e das normas e da legislação brasileira. Então eu não vejo por que essa política restritiva da participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas. A alteração no texto foi rejeitada, ou seja, pela proposta, empresas aéreas brasileiras poderão ser 100% controladas por estrangeiros. Pela lei em vigor, esse limite é de 20% das ações com direito a voto. Uma mudança aprovada determina que estados e municípios tenham competência para legislar sobre transporte terrestre. O texto original previa apenas legislação federal. Não dá para a gente impedir o município e os estados de fazerem as suas leis, de legislarem, de terem sua autonomia e de construírem a sua legislação própria. Então, a gente pede que seja mantida a lei atual, sem o impedimento para que estados e municípios construam sua legislação própria. Outros pedidos para alterar a proposta foram rejeitados e a matéria segue agora para a análise do Senado. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, comemorou a aprovação da proposta que torna o orçamento impositivo para as emendas de bancadas estaduais. Para Maia, a obrigatoriedade de executar emendas de bancada fortalece o mandato parlamentar. Eu acho que é um momento histórico onde o governo reconhece que é importante que a Câmara, que o Congresso recomponha, recupere as suas prerrogativas. Então, essa é uma delas. O excesso de medidas provisórias é outra questão que aí vamos discutir com o Executivo em que condições, se nesse momento, se para o futuro, mas a recuperação, a recomposição das prerrogativas do Legislativo, elas fortalecem muito o mandato parlamentar, para que cada um possa exercer o seu mandato representando bem as suas bases eleitorais. Eu acho que foi muito bom, porque com o discurso do deputado Eduardo saiu essa impressão de que era um movimento da Câmara contra o Poder Executivo. Ao contrário, foi um movimento do Poder Executivo no final, reafirmando a importância do Poder Legislativo. Uma boa notícia para depois de alguns dias de alguns atritos que existiram, que eu espero que tenham ficado no passado. Bom, e para repercutir esse e outros assuntos, vamos ao Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira. Olá, Carol. Oi, Lincoln. Pois é, essa PEC do orçamento impositivo, ela sequer estava na pauta, foi votada em primeiro e segundo turno, ainda ontem, segundo turnos, né? O que é bem surpreendente aqui na Câmara, muito raro você ter o acordo de todos os líderes para a quebra do chamado intertício, que é esse prazo que normalmente tem de 5 dias entre a votação da PEC em primeiro e em segundo turnos. A gente vai conversar com os deputados, então, para tentar entender por que dessa matéria ter sido votada agora e os reflexos disso a partir de agora. Quem está aqui com a gente é o deputado delegado Antônio Furtado, ele é do PSL
PSL do Rio de Janeiro, e também a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo. Obrigada por estarem aqui. Deputada, a gente vinha conversando um pouco antes da entrevista. O senhor acha que isso não é uma questão de crise, não é um recado do Legislativo ao governo, assim como disse o presidente Rodrigo Maia nessa entrevista, mas sim um ajuste, é isso? Isso. Bom dia, Carol. Bom dia, deputada. É muito importante destacar que o governo e também o Congresso, eles querem andar juntos. Ora, o fato de ter sido feito até de forma surpreendente, relâmpago, a votação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que normalmente tem um intervalo de 5 sessões de um primeiro turno para um segundo. O que acontece é que nós queremos produzir. Nós temos hoje uma Câmara renovada em quase 50%. Logo, eu entendo que ontem foi um dia muito vitorioso para o Brasil. E por que eu digo isso? Porque simplesmente agora você tem investimentos que o Legislativo consegue previamente determinar e o Poder Executivo, o presidente, ele terá que colocar isso adiante. As emendas de bancada são simplesmente a capacidade que os estados vão ter de receber esses investimentos conversando com a sua base. Ou seja, os deputados estaduais, eles sabem muito melhor a realidade dos seus estados do que o próprio Poder Executivo, que tem o Brasil inteiro para governar. Então, eu entendo que existe uma aproximação. O Congresso e a Câmara dão um sinal claro de que nós vamos trabalhar em parceria. Para mim, não existe crise. O que existe são ajustes, muito mais do que pensar que está ocorrendo uma queda de braço entre Poder Legislativo e Executivo, eu vejo diferente. Na verdade, nós estamos nos dando as mãos, é um aperto de mão a favor do Brasil. Deputada Rosana, a senhora concorda? Eu concordo com esse posicionamento, eu faço parte desses 52% de novos deputados. Eu até tirei uma foto ontem, porque foi uma unanimidade dos partidos. Nós estamos dando mais autonomia para o Poder Legislativo e precisamos ser parceiros. Não é hora agora da gente medir forças, né? É hora da gente somar forças. Também concordo com a entrevista que foi dada pelo presidente da Câmara, exatamente isso. Nós temos força, nós somos parlamentares, somos representantes da população também e precisamos seguir juntos. Isso vai, essa emenda do orçamento impositivo vai aliviar, né, as bancadas estaduais, vai dar mais autonomia para as bancadas estaduais. E nós temos que seguir daqui para frente nessa parceria aí. Para a gente explicar direitinho, significa que antes, enfim, os deputados enviavam as suas emendas, o governo, de fato, é quem tinha a resposta final ali, se aquele recurso ia ou não ia para a obra. O que é que muda agora? O que muda é que agora o recurso tem que ir para a obra, por isso que recebe o nome de impositivo. Veja, isso tem um limite, até para não sobrecarregar a questão do orçamento. É até 1% da receita corrente líquida do ano anterior. Logo, eu entendo, de fato, que o Legislativo saiu fortalecido, os estados também vão ter melhores condições para a gente exercer o nosso papel, que é servir a população. Eu quero que o povo do meu estado, o Rio de Janeiro, tenha mais segurança, tenha mais saúde, que as obras possam andar. Para isso, nós temos que trabalhar em parceria com os governos estaduais. Então, ontem foi dado um passo gigantesco nesse sentido. Até por isso foi uma vitória tão maciça e tão expressiva. Deputada Rosana, agora, na prática, significa também que o governo tem menos dinheiro ou menos autonomia para dizer eu quero colocar dinheiro aqui ou ali. Então, mas o Legislativo vai ter essa autonomia. O que acontecia antes é que essas emendas ficavam paradas. Nós não tínhamos essa força, esse orçamento impositivo. Agora sim, o Poder Legislativo vai poder decidir, porque está próximo dos estados, né? Os deputados estaduais estão mais próximos das necessidades também, e eles vão poder ter essa autonomia. No meio desse reequilíbrio de forças, tem também a reforma da Previdência que está sendo discutida. Ontem teve uma primeira audiência pública na CCJ. O ministro Paulo Guedes tinha sido convidado, acabou não vindo, disse que vinha depois da indicação de relator. A expectativa aí de que um relator venha do PSL. Como fica isso, deputado? Olha, eu tenho certeza que a reforma da Previdência, ou seja, a nova Previdência, ela é uma necessidade para o Brasil. Nós temos um rombo de mais de 60% ao ano, rombo esse que está aumentando. Então, o presidente Rodrigo Maia já falou que é favorável à reforma. O presidente a propôs. O ministro Paulo Guedes, tenho certeza que quer também que essa reforma consiga ser feita o mais rápido possível. Só que o Congresso tem o seu tempo. A Câmara também não pode votar de forma assodada, rápida, até porque alguns pontos têm que ser discutidos ainda, como o BPC, como a reforma, a nova Previdência para os trabalhadores rurais, como a questão dos policiais. Eu, particularmente, como delegado de polícia, defendo regras de transição, coisa que não existe ainda. Também o percentual, a alíquota de contribuição, as idades, tudo isso é algo que mexe com mais de 100 milhões de brasileiros. Nós precisamos entender que não é uma receita de bolo que você
mistura os ingredientes, coloca no forno e 30 minutos depois está pronto. Então, vamos ter responsabilidade com o país e vamos trabalhar. O ministro não veio, foi convidado para vir na semana que vem, virá. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Deputada Rosana, a senhora também tem essa percepção do que está acontecendo lá na CCJ? Está indo no seu ritmo? Eu estou bastante temerosa com relação a essa reforma, porque nós temos que defender as classes mais humildes. E do jeito que essa reforma está se apresentando, do jeito que ela foi apresentada, as pessoas que dependem do benefício da prestação continuada, os deficientes, as viúvas, vão ser muito prejudicados. Na prática, vai reduzir muito a pensão dessas pessoas, não vão poder acumular pensão, R$400 em vez de um salário mínimo de 60 a 70 anos. Ou seja, eu estou aqui para defender os interesses da população, principalmente da população mais carente. E a gente precisa analisar todos esses pontos aí. O PSB tem se mantido firme nessa questão. Não vamos aprovar nenhuma reforma que seja contra o trabalhador e as classes mais carentes. Vamos voltar a falar um pouquinho de plenário. Ontem a gente teve esse dia aí cheio de votações. Na pauta de hoje tem ainda a nova lei de licitações, tem algumas pautas da bancada feminina. O senhor acha que tem como ainda essa semana avançar na análise dessa nova lei de licitações? O que o senhor acha, sua aposta aí do plenário para hoje? Olha, eu estou chegando agora e eu já acreditei que certas votações iam ser encerradas de forma rápida e foram para a semana seguinte. Então é muito difícil a gente apontar com certeza se hoje ou não vai se concluir a votação. De qualquer forma, a licitação é um instrumento para permitir que o poder público contrate, pelo menor preço, produtos com qualidade. Então todo e qualquer aperfeiçoamento na lei de licitações é bem-vindo. Por quê? Porque se trata da forma de gastar com correção o seu dinheiro, o dinheiro público. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade em relação a isso. Eu volto a dizer, do alto dos meus 2 meses de deputado federal, que a gente tem que atuar pelo bem do Brasil. Como na Polícia Civil eu lhe falo, quando a gente instaura um inquérito, a gente não pode dar um prazo. Quanto tempo vai levar para prender o ladrão? Quanto tempo vai levar para você colocar o assassino atrás das grades? Só que isso tem que ser feito de uma forma consistente, segura, para que, ao final, a sociedade tenha a ideia de que o trabalho foi feito de forma bem feita. A senhora acha também? A senhora defende, conhece um pouco desse projeto, dessa nova lei de licitações? E qual a sua opinião? Eu estou começando a acompanhar agora. O que eu tenho percebido, assim, eu sou uma deputada de primeiro mandato, nunca concorri a nenhum cargo eletivo. E eu tenho percebido que se perde muito tempo aqui no Congresso com outros temas. Nós estamos discutindo, a licitação e aí começam a polarizar aí, extrema esquerda com extrema direita e isso não leva a nada. Por isso que as sessões ontem, nós tivemos uma sessão que foi continuou 6 horas de sessão e isso eu acredito que não vai contribuir para uma melhora do nosso país, para que a gente vote as leis que precisam ser votadas. Esse momento eu estou estranhando esse posicionamento. É lógico que com o passar do tempo a gente vai se inteirar mais disso, mas eu fico inconformada. Eu represento a população aqui. Eu imagino assim, uma dona de casa, um pescador, um trabalhador que fica vendo, eles veem uma confusão e falam: será que realmente nós estamos contribuindo com a votação de leis sérias para o Brasil ou estamos polarizando ideologias? Em relação a esses projetos, então, que estão na pauta, também os projetos que foram apresentados pela bancada das mulheres, né? Já foi várias coisas votadas ao longo do mês de março. Ainda para ser votada, esse projeto que suspende a contagem do período da licença maternidade, quando a mãe ou o bebê precisam ficar internados. Um outro projeto que permite o divórcio, o rompimento da união estável, no caso da mulher vítima de violência contra a mulher. A senhora acha que esses são projetos que podem ainda ser aprovados essa semana? Tem essa expectativa? Eu espero que sim. São pautas importantes na defesa dos direitos da mulher. Há pouco tempo nós aprovamos aí com medida de urgência também uma lei que aumentou a medida protetiva, a Lei Maria da Penha, que foi retirar o porte ou a posse de arma para pessoas que respondem por agressão a mulheres. Vamos seguir aí nessa linha, votando as questões que são importantes para o nosso país e nessa expectativa aí de começarmos a votar também a reforma da Previdência, esclarecer para a população os pontos que ainda estão obscuros, porque o que a gente percebe é que a população está com medo. Ela muitas vezes não entende, acho que 90% da população não entende direito, sente que é preciso fazer uma reforma, porque as pessoas estão vivendo mais, porque é preciso mudar esse sistema da Previdência, senão o Brasil quebra, mas qual vai ser o impacto na vida das pessoas mais humildes? Deputado delegado Antônio Furtado, o senhor também acha que esses projetos das mulheres podem ser votados nessa semana? Qual que é a sua expectativa? A sua aposta seria começar por licitações ou por outros projetos?
Para mim, os projetos de defesa da mulher são prioridade. Não é por outro motivo que eu faço parte da Comissão de Defesa da Mulher. Como delegado de polícia no Rio de Janeiro, trabalhando há quase 11 anos, eu vi muitas mulheres chegarem nas delegacias em situação vulnerável, porque foram agredidas por maridos, por namorados. É muito importante que a gente torne mais rigorosa a proteção à mulher. Logo, toda e qualquer pauta de defesa da mulher vai ter em mim um defensor. Vamos trabalhar assim, como foi rápido ontem a questão da PEC. Por que não pode ser rápido? Concordo integralmente com a deputada Rosana quando ela deixa claro que muitas vezes se perdem em discussões que não têm a ver com o mérito daquele projeto. Então a gente precisa focar no Brasil. É possível sim ser mais rápido se a gente atuar em prol do interesse público e não ficar discutindo ideologias. Há outros momentos onde isso pode ser feito. Deputado delegado Antônio Furtado, deputada Rosana Vale, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com o Lincoln. Obrigado, Carolina Nogueira, e também aos deputados. E a gente vai agora para um outro ponto aqui da Câmara, o corredor das comissões. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, é esperado em audiência pública na Comissão de Educação daqui a pouquinho. Outros ministros também vão estar presentes. Vamos para lá com a Mariana Pchitic. Olá, Mariana. Lincoln, vários ministros são esperados hoje aqui no corredor das comissões para audiências públicas nas comissões. E agora, como você falou, nós vamos falar um pouquinho da Comissão de Educação. A gente está aqui com a deputada Cristonieto, que é do PSL do Rio de Janeiro, é integrante da Comissão de Educação. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a expectativa da vinda do ministro à Comissão de Educação. Deputada, o que a senhora espera para hoje? Bom dia. Bom, em primeiro lugar, tendo em vista que a nossa educação durante tanto tempo foi afundada e esteve aparelhada, eu acho que a grande resposta que nós estamos trazendo é de esperança. Nós temos muita preocupação em relação ao sistema educacional brasileiro. Eu acredito que o povo brasileiro, de um modo geral, tem essa preocupação, esse anseio de resgatar a verdadeira educação, a educação que eleva o aluno às suas potências, também à sabedoria, que esse é o objetivo, o objeto da educação é exatamente elevar o aluno à sabedoria. Então, eu acredito que seja mais uma resposta de esperança. Nós termos esse objetivo hoje de trazer o ministro Vélez aqui para que ele esclareça, para que ele diga quais são as orientações em relação ao sistema educacional brasileiro. Deputada, já são quase 3 meses de governo, uns 2 meses e pouco de trabalho do ministro. Como é que a senhora avalia o trabalho dele até aqui? Existem, de vez em quando tem notícia nos jornais sobre o Ministério da Educação. Como é que a senhora avalia que está sendo o ministro até agora? Bem, eu acredito que os desafios sejam inúmeros. Então, evidentemente, o ministro Vélez, ele está avaliando os critérios técnicos, ele está vendo o que precisa de fato haver, o que precisa haver de mudança, o que precisa haver de novos projetos, de novas prospecções para a área de educação. Eu acredito que ele esteja no caminho certo em relação a isso, essa avaliação da educação para tentar melhorar o ensino no Brasil. Ok, deputado, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública daqui a pouquinho. Imagina, obrigada. Lincoln, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do corredor. Perfeito. Obrigado, Mariana. E como a Carolina Nogueira havia adiantado um pouco mais cedo lá na repercussão no Salão Verde, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para tratar da reforma da Previdência, mesmo sem a esperada presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas essa ausência não passou em branco. A notícia veio pela manhã. O ministro Paulo Guedes não iria na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que ele achou que não teria apoio do plenário da CCJ. O presidente da CCJ podia indicar o relator, né? E antes de votar, a gente construir com o ministro Paulo Guedes a possibilidade dele vir à Câmara de Deputados, ser recebido por todos nós. No lugar do ministro, o secretário-geral da Previdência, Rogério Marinho, iria assumir a função. Mas grande parte dos deputados na comissão foi contra. Nós consideramos essa atitude, esse comportamento do governo, um desrespeito para com esta casa. Não é o ministro da Economia que diz quando virá a CCJ. É a Câmara dos Deputados que diz quando o ministro deve vir à CCJ. Eu queria externar que não é nenhum tipo de desrespeito ao parlamento e muito menos a essa comissão. Seria mais proveitosa a vinda do ministro aqui, numa oportunidade em que nós pudéssemos discutir a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo governo e trazida pessoalmente pelo presidente da República, numa oportunidade em que o clima estivesse melhor. A oposição conseguiu as assinaturas para outra reunião. Na pauta, a convocação do ministro Paulo Guedes. Convite ou convocação? Convite no universo político geralmente é combinado com o convidado. Convocação é diferente. Ela obriga o convocado a aparecer diante dos deputados.
veio aqui na CCJ um meio termo. O ministro Paulo Guedes será convidado a comparecer na próxima quarta-feira. Se não vier, aí sim seria convocado. Outra questão, o nome do relator. A indicação é feita pelo presidente da CCJ. Hoje, há algumas correntes dentro do governo que eu acredito que não estão totalmente alinhadas no discurso. Eu acho que é importante haver esse alinhamento entre a equipe política e a equipe econômica quanto a algumas questões de tramitação. Não é nada que prejudica a reforma da Previdência, mas são questões que eu acredito serem importantes para que possamos definir essas questões de relatoria e prazo de indicação do relator. E ainda sobre esse assunto, 2 manifestações sobre a reforma da Previdência marcaram esta terça-feira aqui na Câmara. Uma de oposição total à proposta e outra a favor de mudanças no projeto do governo para facilitar a aprovação do texto. Nesta terça-feira, diferentes blocos partidários tomaram posição sobre a proposta da reforma da Previdência. 13 partidos, incluindo integrantes do bloco majoritário que reúne o PSL, legenda do presidente Bolsonaro, pediram a retirada das regras que mudam o acesso à previdência dos trabalhadores rurais ao benefício de prestação continuada, o BPC, além da exclusão dos direitos previdenciários da Constituição. Vamos suprimir da proposta originária as regras que atingem os já tão sofridos trabalhadores rurais e os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência e também aqueles com idade superior a 65 anos, que vivem em estado de reconhecida miserabilidade. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica a todos os que serão impactados por esta tão importante e necessária reforma, não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Excluído essas 2 classes e a gente dando a segurança jurídica de impedir a desconstitucionalização, não para esse governo, mas para qualquer governo, possa mexer na previdência dos brasileiros sem passar pela prova do quórum constitucional, a gente dá uma segurança, blinda todo o projeto para que tenha um ambiente da gente discutir os privilégios, discutir o que há na reforma importante e que vai trazer o impacto financeiro que o governo quer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considera que a posição desses partidos vai facilitar a aprovação da reforma da Previdência. É uma boa iniciativa dos 11 partidos. Acho que os 2 temas têm mais atrapalhado do que ajudado a discussão da reforma da Previdência. O BPC e a aposentadoria rural não são, do ponto de vista fiscal, o principal problema, mas do ponto de vista de atingir as pessoas que mais precisam, são os que estão prejudicando mais o projeto. Ao mesmo tempo, um grupo de 6 partidos da oposição ao governo Bolsonaro se reuniu para defender a rejeição total ao texto da reforma da Previdência. É uma reforma da Previdência que massacra o povo pobre desse país, que retira da Constituição os direitos previdenciários do povo brasileiro, que privatiza a previdência pública, favorecendo o interesse dos bancos, que exclui as mulheres, empobrece os idosos, que exclui os trabalhadores rurais do sistema previdenciário e que nós não podemos aceitar esta reforma. Então, a oposição se unificou completamente e sabe que vai alcançar muitos parlamentares que não são da esquerda, que não se intitulam da oposição, para a derrota dessa reforma que foi apresentada pelo governo Bolsonaro. O confronto com o presidente da Câmara demonstrou a fraqueza do governo, a falta de articulação do governo, e é por isso que nós vamos derrotar essa reforma. O grupo de trabalho que analisa o pacote de segurança do ministro Sérgio Moro se reuniu nesta terça-feira com Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, que já coordenou a formulação de uma proposta semelhante no governo Temer. O grupo de trabalho, formado por 10 deputados, se reuniu nesta terça-feira com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que lidera no CNJ uma comissão encarregada de propor alterações legislativas no âmbito do combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil. O objetivo dos deputados é compatibilizar as sugestões propostas pelo grupo do ministro Alexandre de Moraes com aquelas contidas no pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, como explica o deputado Orlando Silva. Qual o desafio? Encontrar uma síntese entre a proposta feita pela Comissão de Juristas, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes,
considerar a proposta de deputados e senadores e levar em conta a proposta que foi encaminhada pelo governo federal. O ministro Sérgio Moro apresentou uma proposta, que é uma proposta que tem vários temas polêmicos, mas o Congresso Nacional tem a obrigação de examinar a proposta do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, a proposta dos juristas, várias propostas de deputados e procurar uma melhor síntese. Um dos pontos importantes, e agora na pesquisa com mais de 4.000 magistrados, isso foi levantado, já constava na nossa proposta, e isso foi trazido aqui hoje, é a criação de varas criminais colegiadas e regionalizadas para o combate ao crime organizado. Hoje o combate é feito comarca a comarca, cada juiz na sua comarca, e o crime organizado ele não é municipal, não é só intermunicipal, ele é interestadual e mais, internacional. A ideia é a criação de varas para crime organizado, varas que combatam o crime organizado, regionalizadas, que peguem toda uma região, várias cidades, porque o crime atua dessa forma, e todas interligadas num sistema de inteligência, de produção de inteligência para facilitar até o trabalho da polícia. Para facilitar, os deputados dividiram as propostas em 10 diferentes temas. O plano de trabalho prevê a realização de reuniões temáticas e audiências públicas ao longo dos meses de abril e maio, com a apresentação do resultado final em junho. Um ponto pacífico entre os deputados que compõem o grupo é de que, embora a matéria seja urgente, ela precisa de tempo para ser debatida. O mais importante não é de quem é a lei. O mais importante é o conteúdo da lei, é a segurança pública, é o combate ao crime organizado. O que não pode a gente achar que um tema relevante como segurança pública vai ser feito às pressas no Congresso. Isso pode piorar. Nós temos um dos maiores crescimentos de população carcerária do planeta. Uma medida de lei aqui que a gente aprove, que vem aumentar a população carcerária com o sistema carcerário que nós temos, pode aumentar a violência. Então a gente precisa ter consequência, a gente precisa ter responsabilidade. Diferente do que ando dizendo, que é puramente protelatório, não é. Existem vários projetos que tratam desse mesmo tema e é um tema que exige um cuidado para a gente não errar, né? A diferença entre o veneno e o remédio é muito breve, então é preciso trabalhar com calma, com tranquilidade, e é isso que nós vamos fazer. A coordenadora do grupo de trabalho da Câmara, a deputada Margarete Coelho, já se prepara para começar a marcar as audiências públicas e iniciar o debate com a sociedade. O tema realmente é extenso, o tema realmente é tormentoso, mas nós estamos preparados para enfrentá-los. Nós vamos ouvir a sociedade civil organizada, vamos fazer audiências públicas, vamos compatibilizar os projetos que já tramitam nessa casa e entregar para o plenário um bom produto, um bom trabalho para que a sociedade se veja refletida no produto que sair do nosso plenário. Deputados da Comissão Externa de Brumadinho estão preocupados com o risco de rompimento de uma barragem na cidade histórica de Congonhas, também em Minas Gerais. Laudos oficiais atestam que a barragem Casa de Pedra já apresentou risco de rompimento. Deputados da Comissão Externa de Brumadinho estão preocupados com outras barragens que têm risco de rompimento em todo o país. Na reunião desta terça-feira, foi lembrado que além de Mariana e Brumadinho, existem outras centenas de barragens no mesmo formato em Minas Gerais e outros estados. Um dos casos mais graves é o de Congonhas, onde uma barragem 5 vezes maior do que a de Brumadinho já apresentou risco de rompimento de acordo com laudos oficiais. A barragem da Casa de Pedra está a poucos metros da cidade e, em caso de rompimento, poderá causar muitas mortes. Juntando tudo, dá 4.000 moradores, segundo a Defesa Civil. Caso a barragem estourar, a gente vai ter 8 segundos para sair de casa e correr morro acima. Então não tem condição. Se estourar, infelizmente, a gente vai morrer. O presidente do colegiado, deputado Zé Silva, disse que no dia 25 de abril está programada a marcha para Brasília dos atingidos por barragens de mineração. Nesse dia, os deputados da comissão externa vão entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto da nova legislação brasileira da mineração, composto por mais de 110 propostas. As mesmas empresas que mineram em outros países, as mesmas empresas que fazem o monitoramento, fazem no Brasil. Por que eles não cumprem e não garantem uma mineração sustentável como garante em outros países? É porque a lei brasileira ela é leniente, ela é frouxa. Por isso que é urgente, premente, essa nova legislação para aqueles que não cumprirem a lei poderem ser autuados.
E a Frente Parlamentar Ambientalista enfatizou a necessidade de uma política mais eficiente para os recursos hídricos, no evento que promoveu na Câmara em comemoração ao Dia Mundial da Água. O Brasil é a maior reserva hidrológica do mundo. O país abriga 12% do total da água doce existente no planeta, mas boa parte dessa água está contaminada. De acordo com a ONU Brasil, menos de 40% da população tem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Para incentivar o uso consciente e a melhoria da qualidade da água, a Frente Parlamentar Ambientalista promoveu um evento de celebração ao Dia Mundial da Água. O coordenador da frente, deputado Alessandro Molon, alertou para a necessidade de chamar atenção para os cuidados com a água no Brasil. Chamar a atenção da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e do Brasil para a importância de protegermos esse bem fundamental para a vida, que é a água. Ela está sendo muito mal cuidada no Brasil, por falta de saneamento básico, por uma série de práticas, mesmo na agricultura, que não protege a água. Então é um olhar sobre as águas, sobre os nossos rios, sobre os nossos mananciais, para que tenhamos mais cuidado com eles. A Frente Parlamentar Ambientalista alertou para a urgência de colocar em prática ações para a valorização do uso da água no país. Começar a discutir e aprovar políticas públicas que protejam a água no Brasil. Estimular, por exemplo, o tratamento de resíduos sólidos e políticas de saneamento nas cidades que evitem que os nossos rios se tornem depósitos de lixo. A Frente Parlamentar anunciou que a prioridade no Congresso é aprovar a proposta da Lei do Mar, segundo o deputado. O projeto cria uma política nacional para a conservação e uso sustentável do bioma marinho brasileiro, com instrumentos para uma melhor exploração dos recursos marinhos, em conjunto com a conservação da sua biodiversidade. 9h26 e você vai ficar a partir de agora com o plenário Ulisses Guimarães, que realiza uma sessão solene em homenagem aos 470 anos da cidade de Salvador, a capital baiana, e também os 70 anos do grupo Afoxé, Filhos de Gandhi. Um ótimo dia para você, o Câmara hoje fica por aqui. Até mais.